Na última semana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou a proposta do arcabouço fiscal para o país. A proposta prevê que a variação das despesas será sempre menor do que a variação da receita. O crescimento anual da despesa será limitado a 70% da variação da receita do ano anterior dos últimos 12 meses, contando até julho. Para nos ajudar a entender essa proposta do arcabouço fiscal, nós conversamos agora com o Guilherme Melo, que é economista e secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Professor Guilherme Melo, que é licenciado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas e agora no Ministério da Fazenda. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui de novo na TVT e para conversar com todos os espectadores aqui, todos os trabalhadores. Professor, nas últimas 2 semanas praticamente, foi muito ventilado na mídia essa questão da proposta do arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou efetivamente na semana passada. Queria que o senhor trouxesse para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, se o senhor puder, de forma didática, para que a gente possa entender de fato como será o arcabouço fiscal e o que ele impacta diretamente na vida de nós brasileiros e brasileiras. O novo arcabouço fiscal, na verdade, significa o fim do atual teto de gastos. Então, para entender o que é o novo arcabouço, é interessante entender qual é a atual regra. A atual regra fiscal é que o gasto público não pode crescer acima da inflação. Então, o que acontece? Muitos gastos, como por exemplo os gastos em saúde, né, eles têm um ritmo de crescimento maior que a inflação. Mas como o gasto público não pode crescer acima da inflação, isso foi fazendo com que a saúde fosse perdendo recursos ao longo do tempo. Isso também aconteceu com os investimentos públicos, em obras, infraestrutura, foi diminuindo até chegar à sua mínima histórica no ano passado. O que nós fizemos agora é uma regra diferente, porque nós chamamos de arcabouço. Arcabouço é uma espécie de fundação, de sustentação, de esqueleto. É o que dá a sustentação para o país voltar a investir, voltar a ter os seus programas sociais de distribuição de renda, de casas populares, um novo Bolsa Família, mas com sustentabilidade fiscal, ou seja, reduzindo o seu déficit a partir do momento em que ele vai passar a ter superávit primário. O que isso significa? Isso significa que nós esperamos que já no ano que vem, no mais tardar, em 2025, o país passe a ter mais receitas do que despesas, e com isso, o impacto disso é que, por um lado, nós vamos permitir que o gasto público cresça acima da inflação, viabilizando todos os programas sociais que nós nos comprometemos. O Minha Casa Minha Vida, o novo Bolsa Família, o Mais Médicos, o programa de aquisição de alimentos, o aumento do salário mínimo e tantos outros programas sociais que marcaram os nossos governos e voltarão a marcar esse novo governo com inovações, com coisas novas. Por outro lado, ao mesmo tempo que a gente garante recursos para esses programas e para os investimentos, nós também garantimos a saúde e sustentabilidade fiscal do país no médio e longo prazo, que ajuda a reduzir a taxa de juros, que hoje é o que mais segura, é o que mais dificulta o crescimento econômico no Brasil. E, professor, nesse anúncio também do arcabouço, o ministro Haddad falou em aumentar a arrecadação, também é um elemento importante. Perdão. É um elemento importante. Nisso, eu queria escutar do senhor quais são as medidas propostas nesse sentido, considerando que eu já ouvi o senhor falar sobre desfazer distorções tributárias, por exemplo, e desfazer desonerações fiscais que já não se referem à realidade. Então, gostaria que o senhor explicasse da onde viria essa arrecadação, aumento da arrecadação que o ministro mencionou. Veja, o que nós estamos falando é recompor o nível, o patamar de arrecadação pública que existia até o ano passado no Brasil, mas que o governo anterior, através de uma série de desonerações, de mudanças tributárias, fez com que reduzisse muito drasticamente a arrecadação para esse ano. E, pior, essa perda de receita não é
um incentivo para o investimento, para o país crescer mais. Ao contrário, é simplesmente um conjunto de privilégios, de regimes especiais para os que têm mais, para os ricos. Então, qual era o lema do presidente Lula na campanha? É colocar o pobre no orçamento. O que isso significa? Reconstruir e fortalecer as políticas públicas voltadas para os trabalhadores, para a população mais pobre, que ganha até 1, 2, 3 salários mínimos e que também, obviamente, vão se incorporando à classe média. Então, nós estamos falando aqui de aumento do salário mínimo, isenção para quem ganha até 2 salários mínimos do imposto de renda. Quem ganha até 2 salários mínimos não vai mais pagar imposto de renda no Brasil. Isso é uma coisa que não acontece há muito tempo no Brasil. Nós estamos falando aqui do Desenrola, que nós vamos lançar em breve, que é um programa de renegociação de dívida das famílias. As famílias brasileiras estão muito endividadas, mais de 40% delas estão negativadas. Então, tudo isso é colocar o pobre no orçamento, destinar recursos para quem mais precisa. Mas para obter esses recursos, nós precisamos fazer com que aqueles que hoje não pagam imposto ou pagam muito pouco imposto, passem a pagar, porque o trabalhador paga imposto. O pequeno empresário paga imposto. Agora, muitas vezes, grandes empresas, eu estou incluindo aqui estatais, né? Elas não pagam seus devidos impostos, elas driblam o sistema tributário, obtêm uma pequena vantagem no Congresso, alguma coisa ali, uma lei que as beneficia, e com isso, o Brasil deixa de arrecadar, veja que eu estou falando, dezenas, até centenas de bilhões de reais, que vão para um grupo muito pequeno de grandes empresas, grandes empresários, pessoas muito ricas. Então, se o país todo quiser se beneficiar, tendo juros mais baixos e políticas públicas mais bem feitas, quem hoje não paga, seja porque sonega, seja porque conseguiu um benefício injustificado, vai ter que passar a dar sua contribuição justa para o desenvolvimento nacional. Agora, professor Guilherme Mello, desde que começou-se a ventilar a proposta do arcabouço fiscal, muito se questionou. Veio o ministro Haddad, lançou. A proposta foi muito bem recebida de forma geral, tanto no meio político, empresarial, enfim, mas já começa a discutir um possível fogo amigo. E quando eu falo desse fogo amigo, é mais uma provocação, queria ouvir o senhor, que esteve aí à frente, trabalhou exatamente junto com o ministro na proposta do arcabouço fiscal. O que é esse fogo amigo? Existe de fato esse fogo amigo contra a proposta do arcabouço fiscal, professor? Veja, eu acho que existe o desejo de todos os quadros políticos do campo progressista de colaborarem com o sucesso do governo, certo? Então, eu entendo que exista até uma certa ansiedade por fazer mais, só que é importante nós não focarmos só nesse ano, no próximo ano. Isso aqui é um processo de recuperação do desenvolvimento nacional. Não adianta a gente melhorar a situação em um ano e piorar nos anos vindouros. Então, o que nós estamos propondo é algo sustentável, é algo que todo ano o governo vai poder elevar o nível de investimento, vai poder aumentar o gasto em saúde e educação, só que em determinados limites que garantam que ele possa fazer isso de forma recorrente e não muito em um ano e nada no outro. Então, eu não vejo isso necessariamente como um fogo amigo, eu vejo isso como um desejo do campo dos trabalhadores, do campo progressista, de melhorar, debater mais e fortalecer a nossa proposta. Eu estou disposto, já falei para todos os nossos companheiros, eu estou disposto a discutir onde for, com quem for, esse novo regime fiscal, que eu reputo como um grande avanço para o Brasil, porque ele vai permitir que nós finalmente façamos o que nós sempre dissemos, combinar responsabilidade fiscal e responsabilidade social. Isso sem falar, obviamente, na responsabilidade ambiental, que certamente será a grande marca desse novo governo. Agora o senhor está falando de um processo de sustentabilidade dessa proposta de arcabouço, e eu gostaria de ouvir o senhor agora o que é esse arcabouço, o que é essa proposta elaborada aí pelos ministérios e que vai ser votada ali
pelo Legislativo no próximo período, o que ele também altera na relação com a dívida pública. Dívida pública essa que é uma fatia grande aí do que consome o dinheiro da União, consome o dinheiro público. O ano passado, 2022, quase 7 trilhões, se eu não me engano, foi algo parecido nesse montante aí, uma dívida aí que toma boa parte do que pode ser, por exemplo, investido em outras áreas sociais, né? Que o governo já se propôs a melhorar a atuação. Mas, então, a pergunta é, o que muda em relação à dívida pública também esse arcabouço proposto? Nosso objetivo e nosso maior desafio hoje no Brasil é criar as condições para que a taxa de juros caia. Por quê? Porque a taxa de juros, ela é alta, né? A taxa de juros alta, ela é ruim para o empresário, ela é ruim para o trabalhador, que vai tomar um juros para consumir alguma coisa, para comprar um bem, um imóvel, está lá no alto a taxa de juros, e ela é ruim para o governo. Porque, apesar do Brasil ter uma dívida pública média, quer dizer, tem países que têm uma dívida pública muito maior que a brasileira, mas também tem países que têm uma dívida pública bastante menor que a brasileira, então ela não é nem extraordinariamente grande, nem extraordinariamente pequena, ela é uma dívida pública média. O custo da dívida pública é muito alto, é muito maior que a média. O Brasil hoje é o país com a maior taxa de juros real do mundo. O que isso significa? É a maior taxa de juros já descontada a inflação, né, do mundo. Então, obviamente que quanto maior a dívida e maior a taxa de juros, uma parcela maior do orçamento público acaba sendo destinado a pagar juros da dívida e acaba indo para a mão de poucos, que é exatamente o contrário do que nós queremos. Nós queremos, como disse o presidente Lula, colocar o pobre no orçamento. Para isso, precisa ter recursos que estão livres, não estão indo para o pagamento de juros, mas sim para as políticas sociais. Então, eu acho que o novo arcabouço fiscal vai ajudar muito a dissipar incertezas, a criar um quadro fiscal previsível, com credibilidade, com transparência, para que, a partir dessa melhoria da percepção de risco, os juros passem a cair e aí você passe a gastar menos com pagamento de juros para sobrar mais para o gasto social daqueles que mais precisam. Professor Guilherme Melo, nosso tempo está acabando, mas eu queria te ouvir rapidinho, se puder, por favor, sobre essa questão dessa proposta da taxação dos jogos eletrônicos. Como que é viável, é execuível? Eu queria lhe ouvir sobre essa questão. Nós estudamos o modelo de vários países antes de fazer essa proposta que vai sair na próxima semana, provavelmente. Veja, qual é a situação atual? A situação atual é de um mercado sem nenhuma regulamentação, certo? São vários sites, alguns deles legítimos, inclusive já com sede aqui no Brasil, outros sem sede no Brasil, onde não há nenhum tipo de controle sobre a qualidade, sobre os prêmios, e também não se paga imposto, se paga porque o site está lá fora, transfere todo o lucro para fora. Então, como na maioria dos países do mundo, nós precisamos regulamentar esse mercado, até para criar uma condição de competição igual entre todas as empresas que estão aqui. Você não pode ter uma empresa que atua dentro da legalidade, paga os seus impostos, faz tudo certinho, e outra que faz de qualquer jeito e não tem nenhum tipo de punição porque não há regulamentação. Então, o próprio setor, as próprias empresas que atuam no setor vieram nos pedir para serem regulamentadas, para que o setor fosse regulado e dessa forma todo mundo jogasse pela mesma regra. É isso que nós vamos fazer, tem um potencial de arrecadação razoável, mas mais importante do que a receita é você transformar um setor hoje que é um vale-tudo em um setor regulado, onde até o apostador, o consumidor do serviço, tenha garantia e certeza de que ele está fazendo algo correto, algo legal e não sendo enganado. Perfeito. Conversamos com o Guilherme Melo, que é economista, secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda e professor licenciado do Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Professor, secretário, muitíssimo obrigada pelos seus esclarecimentos hoje aqui conosco nesta conversa no Revista Brasil TVT. Eu que agradeço, prazer estar aqui com vocês, fico à disposição e boa tarde a
a todos e todas que nos acompanharam. Abraço, professor. Até a próxima.